príncipes e princesas! Meu nome é Tia Priscila e eu faço parte da equipe da Escolinha Caminhando para o Futuro. Eu vim falar hoje com você, turminha do 4º ano, e vamos ter uma aula de História. E a aula de História tem como título As Expedições e as Riquezas da Nova Terra. Com certeza, você está estudando sobre o descobrimento do Brasil, o que a gente não entende por descobrimento, até mesmo porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já existiam, né? Então não foi uma descoberta para os portugueses, mas não, na realidade não foi uma descoberta do Brasil, porque os índios já estavam aqui. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não era o nome de Brasil, você sabe disso também, era o nome de Ilha de Veracruz e outros nomes até chegar ao Brasil. Mas a gente vai descobrir hoje por que o nome do nosso lindo país se chama Brasil. E quando eles chegaram ao Brasil, que eles encontraram os índios, o que os portugueses queriam na realidade não era descobrir uma nova terra, mas era riquezas dessa terra. E por muito tempo eles não viram nada de interessante no Brasil, só viram os índios. E quando aportaram, né, o primeiro lugar onde aportaram foi na Bahia. Então, nesse caso, eles ficaram só pelo litoral. Então, ali na Bahia tem praia. Então, litoral a gente chama de praia. Todas as praias, né, a gente chama de litoral. Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, todos ficam ali no contorno do oceano. Foi onde eles chegaram e ficaram por ali. E eles só olhavam os índios e não via nada de especial, nada de ouro nos penachos dele, nos enfeites dele. Não via nada de ouro. Nas cabanas dele não via nada de especial, que valia muito dinheiro. Então, eles não se interessaram muito. Mas aí eles começaram a observar os rituais dos índios. E quando eles estavam lá naquele para poder fazer o ritual da passagem da maioridade, vinha a chuva, em agradecimento da colheita. Então eles precisavam se pintar. E nessa pintura, a maioria das tribos indígenas, elas usavam uma tinta que vinha de uma árvore que eles chamavam de ibirapitanga. Vocês sabem o que significa ibirapitanga? Ibira significa árvore e pitanga significa vermelho. Então, na língua tupi-guarani, essa árvore em que eles tiravam a tinta vermelha para poder fazer as suas pinturas na pele, então eles chamavam de ibirapitanga. Eles também utilizavam o tronco da árvore para poder fazer os seus arcos de arco e flecha, as flechas e as lanças. Então essa árvore tinha muita utilidade para eles. Na Ásia, nesse mesmo período, eles utilizavam uma árvore parecida para tirar todo esse material. Então os portugueses disseram, agora a gente achou uma riquezinha nesse país, vamos detonar. Então aí eles começaram a fazer a exploração organizada em feitorias, isto é, donos de terra, eles mandaram para cá portugueses ricos que tomaram conta, essa terra é minha, são chamados de feitores, e cada um dono da sua terra explorava essa árvore. Mas olha só o que eles usavam os nossos amigos índios como mão de obra. Os índios, eles derrubavam, cortavam, transportavam até as margens da praia, né, do Oceano Atlântico, colocavam nos navios, organizavam para transportar para Portugal. Sabe qual era o pagamento deles? Sabe em troca de quê? Eles faziam tudo isso, era muito fácil. Em troca de miçangas para fazer os enfeites deles, em troca de roupas, peças de roupas, em troca de sapatos, meias, espelhos. Em troca desses materiais, né, desses objetos, os índios faziam todo o trabalho, mão de obra, de cortar, derrubar, empilhar, transportar, ajeitar, tudo em troca desses materiais. E os portugueses começaram a chamar essa árvore de becil.
Becil significa brasa para os portugueses. Para os índios, no idioma tupi-guarani, era Ibirapitanga, que significa árvore vermelha. E outros nomes apareceram, como Mirapiranga, Orabutã, pau vermelho, Arabutã, Ibiratã, pau de Pernambuco, pau vermelho, pau rosado. Você sabe por que o nome pau de Pernambuco? Porque foi em Pernambuco onde iniciou a exploração deste material, que era essa árvore. E o primeiro feitor que começou a dar início e ordens a essa exploração, o nome dele foi Fernando de Noronha. É popular esse nome para você? Você conhece ele? É o nome da ilha pertencente a Pernambuco, onde ele descobriu essa ilha e colocou o nome dele, Fernando de Noronha. Foi o primeiro que por 3 anos teve o monopólio, ele sozinho começou a exploração deste pau de Pernambuco. E como era em Pernambuco que ele morava, então ele chamava essa árvore de pau de Pernambuco. E pelo fato dos portugueses chamarem de Becil, essa árvore, e Fernando de Noronha começou a dar início ao nome dela ser pau de Pernambuco, juntou os dois, pau de Pernambuco e Becil, e terminou no popular nome pau-brasil. E por ter tanto pau-brasil aqui, que o nosso lindo país começou a ser chamado de Brasil, por causa dessa linda árvore, o primeiro tesouro do Brasil. Essa exploração, ela se deu por toda a Mata Atlântica. Ela foi desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, por toda a parte do litoral, porque havia muito dessa árvore. Ela era frondosa, tinha muitas folhas, muitas galhas, né? Ela tinha um tronco relativamente fino quando ela era nova, mas a partir dos anos que ela ia tendo, ia criando umas outras rodelinhas por dentro. É tanto que conhecia a idade da árvore pela quantidade de rodelinhas que tinha dentro da árvore, sabia quantos anos ela tem. Hoje, essa árvore está ameaçada de extinção. Hoje é muito raro ver essa árvore nascer naturalmente sem ser cultivada. E o tanto que existia no Brasil, hoje existe uma, outra, tem uma lá em Belmonte, uma que eu vi em Belmonte, mas eu não sei mais onde ver. Antes, aqui em Pernambuco, existiam muitas delas. E hoje é muito difícil, tem muitas crianças que nunca viram um pau-brasil. Por essa árvore ser tão especial, uma das primeiras riquezas do nosso Brasil, em 1978, o Congresso Nacional promulgou uma lei de número 6.607, estabelecendo o dia 3 de maio como o Dia do Pau-Brasil. Era para ter feito isso há mais tempo, né? Porque se tivesse feito isso, talvez hoje a nossa árvore não estivesse ameaçada em extinção, por ser tanta que levou tanta riqueza para Portugal. Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente aprendeu hoje? Vamos lá. As expedições e as riquezas da Nova Terra. Então, a primeira riqueza que foi encontrada no Brasil foi o pau-brasil, primeiro chamado de Ibirapitanga pelos índios, que significa árvore vermelha, e de Becil pelos portugueses, que significa brasa. Os portugueses fizeram a exploração dessa árvore organizada em feitorias. E o primeiro feitor que adquiriu esse monopólio foi quem organizou a primeira exploração e tudo durante 3 anos, foi Fernando de Noronha. O que descobriu a ilha Fernando de Noronha deu seu nome, o próprio nome, né? E a mão de obra utilizada para poder explorar essa árvore era os índios, que eles derrubavam, cortavam, transportavam, carregavam e empilhavam nos navios para serem transportados para Portugal. E essa exploração foi dada por toda a Mata Atlântica, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. Você entendeu direitinho o que foi que tia Priscila falou? Então está na hora de você fazer a sua tarefinha. Que Deus abençoe você.
Mas antes de terminar, eu só quero que você pense numa coisa. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele disse assim, olha, não ajunte não para vocês tesouro na terra não, ajunte tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, nada, o ladrão não rouba, nada pode tirar essa riqueza de você, lá do céu. E como é que você pode juntar riquezas no céu? Um dia Portugal foi rico, hoje Portugal precisa de riqueza. Um dia o Brasil tinha tanta riqueza dessa árvore, hoje ele precisa cultivar, precisa fazer um dia especial, precisa colocar ela como ameaçada de extinção para poder não ser mais derrubada. Então as riquezas deste mundo, ela existe e depois não. Mas a forma de você adquirir riquezas no céu é você estar ligadinho, juntinho com Deus. Lendo a Bíblia, orando, conversando com Ele, tendo Ele em primeiro lugar na sua vida, em todas as decisões, em tudo que você for fazer. Tia Priscila, quando tia Priscila estava estudando na escola, hoje tia Priscila estuda em casa, até mesmo para dar aula para vocês, sempre tia Priscila tirava notas boas. Mas sabe por que a tia Priscila tirava notas boas? Por duas coisas. Primeiro, antes de eu estudar, eu sempre falava com Deus. Eu sempre pedia a Ele para me ajudar, para me ensinar, antes de fazer as provas também. E a segunda coisa, tia Priscila estudava muito. Tia Priscila não gostava muito de perder tempo com televisão, com outras coisas. Tia Priscila gostava mesmo era de ler e de estudar. E Papai do Céu sempre ajudou tia Priscila em toda vez que ela pediu a ele a ajuda dele. Então foi uma forma de tia Priscila acumular riquezas no céu. E tá lá, ninguém vai tomar de mim, ninguém vai pegar de mim. Então, aqui fica um beijão, um abraço, boa atividade, que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.